De Deus, estamos aqui juntos mais uma vez, estudando as palavras, de Jesus naquela chegada fantástica ao nosso planeta, que nos deixou com tantos conhecimentos para nós absorvermos nesses mais de 2000 anos. Estamos nós estudando palavra por palavra. E na tarde de hoje vamos nos preparar para aquele trabalho abençoado que a espiritualidade faz em nosso proveito, nos aliviando das dores do coração e das dores que a doença, que o cansaço, que a idade provocam no nosso corpo. Então, vamos nos colocar como pacientes que estão recebendo a medicação fluídica que nos fará sair dessa casa muito melhor do que aqui chegamos. Então, para que a gente se relaxe, para que a gente esqueça o que ficou para trás, a nossa irmã fará a leitura da página e nós faremos o acompanhamento silencioso. Boa tarde. Conceito do Bem, parte 1. Livro O Evangelho por Emmanuel, Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Toda vez que ouças alguém se referindo ao bem ou ao mal de alguém, procura discernir. Conheces o amigo que escalou a eminência econômica. À vista da facilidade com que maneja a moeda, há quem o veja muito bem situado nas vantagens materiais. No entanto, via de regra, se lhe radiografasses os sentimentos, nele encontrarias um escravo da inquietação detido em cadeias de ouro. Assinalas o homem que alcançou a respeitabilidade política. Tão logo surge no vértice da administração, há quem o veja muito bem colocado nos interesses do mundo, mas, frequentemente, se lhes fotografasses as telas do espírito, nele surpreenderias um mártir de cerimônias e banquetes, constrangido entre as necessidades do povo e as exigências da lei. Admiras o companheiro que venceu as próprias inibições, elevando-se à direção do trabalho comum. A face da significativa remuneração que percebe a quem o veja muito bem posto na esfera social. Contudo, na maioria das vezes, se lhes observasses as mais íntimas reações, nele acharias um prisioneiro de sufocantes obrigações. Sem tempo para comer o pão que assegura aos dirigidos de condição mais singela. Elogias o cientista que fornece ideias de renovação e conforto. Ao fitá-lo sob os lauréus da popularidade, há quem o veja muito bem classificado na galeria da fama. No entanto, quase sempre, se lhe tateasses a alma por dentro,
nele surpreenderias um atormentado servidor do progresso, clamando ansiosamente por simplicidade e repouso. Reajustemos assim o conceito do bem diante da vida. Em muitas circunstâncias, o dinheiro suprime aflições, a autoridade resolve problemas, a influência apara dificuldades e a cultura clareia o caminho. Por isso mesmo, toda pessoa que obtém qualquer parcela mais expressiva de responsabilidade e destaque mostra-se realmente muito bem para combater o mal e liquidá-lo. Entretanto, caso venha a utilizar-se dos bens com que a vida lhe enriquece as mãos, apenas para cuidar do bem de si mesma, sem qualquer preocupação na garantia do bem devido aos outros, seja onde seja, semelhante criatura estará simplesmente bem mal. Acredito que depois da leitura da página, todos nós já nos colocamos mais relaxados e mais prontos para o trabalho que começa a ser feito a nosso favor. Ao mesmo tempo, hoje estaremos ouvindo a palestra da nossa irmã Edina Castro, que continuará aquele estudo do capítulo 17, Sede Perfeitos. Ela agora vai falar no homem de bem. Com a palavra, a nossa irmã Edina. Seja bem. Boa tarde, estão me ouvindo? Mais uma vez, né? Estamos aqui nessa casa abençoada, estivemos aqui pela primeira vez, trazendo o encontro de Jesus, esse ano mesmo, em setembro, né? Foi uma grata satisfação quando eu recebi o convite para vir aqui novamente. Porque quando eu cheguei nessa casa, até comuniquei a essas amigas, né? Quando eu cheguei nessa casa pela primeira vez, em setembro, eu me senti abraçada, verdadeiramente abraçada, né? Pelas vibrações da casa, pelas vibrações do amigo espiritual ou dos amigos espirituais aqui da casa de Sebastião Abel de Lima. É esse o nome de Almeida. Então é uma grata satisfação, né? Estar aqui novamente. Nós viemos lá da casa de Leon Denis. Então, nós vamos agradecer a espiritualidade superior, que nos oportuniza esses momentos de estudo, porque a doutrina dos espíritos tem como tarefa fazer-nos melhores, fazer-nos homens de bem, homens e mulheres de bem, né? Já entendemos que somos espírito, mas a vida material tem muitos apelos e às vezes a gente se distrai nesse percurso e a doutrina espírita nos ajuda a retomar o entendimento, a retomar, né, esse trabalho, esse processo de nos fazermos homens e mulheres melhores. Tá dando um eco? Vocês estão me ouvindo? Tá dando um ecozinho, né? Vou botar aqui mais para baixo para ver se melhora. Então, hoje nós vamos conversar, né, que a nossa querida... Ficou mais baixo? A gente vai se entender, né? Uma hora a gente vai se entender. Nós estamos aqui incumbidas, né, de dar continuidade ao capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos, onde o capítulo inicia com uma citação no Evangelho de Mateus, onde Jesus nos oferece um desafio. Porque ele diz para que a gente seja perfeito, como o Pai Celestial é perfeito, e vai caminhando com o nosso entendimento no que seja essa perfeição. E nesse capítulo ele coloca para a gente logo no início isso.
que os caracteres da perfeição estão ligados a amar aos inimigos, quando ele também nos solicita amar ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, amar ao próximo como a nós mesmos, com esse passo adiante que é o amor aos inimigos, porque ele diz para a gente aqui no item que amar aqueles que nos amam não tem muita diferença, não faz muita vantagem, né? Amar os nossos pares, os nossos iguais, aqueles que fazem os nossos gostos, é tranquilo, né? Às vezes nem isso, né, gente? Às vezes a convivência é bem difícil até com aqueles que a gente ama e que nos amam, né? Porque nós somos seres humanos, né? Somos seres humanos, trazemos as nossas questões, né? Os nossos hábitos, as nossas esquisitices e tá tudo bem, né? Mas se realmente queremos ser perfeitos, o que significa perfeição, né? A gente vai caminhando aqui no estudo, segundo aquilo que os Espíritos nos instruem, para a gente entender um pouquinho o que seja a perfeição. Então ele diz para a gente aqui que os caracteres da perfeição também consistem em amar aos nossos inimigos, né? Em fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Aí o negócio fica um pouquinho mais estreito, né? Amar a quem nos ama, amar quem nos trata bem, amar aqueles que a gente elege, fica mais fácil, né? Mas amar aos inimigos é um passo desafiador nesse processo de alcançar a perfeição, né? Aí ele continua dizendo para a gente que os publicanos, né? Aqueles que não estavam ali de alguma forma sendo muito bem atentos à lei de Deus, faziam isso, né? Então não tem diferença. Os gentios também faziam isso, ou seja, aqueles que não comungavam do entendimento da Torá, da lei de Israel, né? E ele faz esse desafio para a gente, né? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai celestial é perfeito. E essa perfeição consiste em quê, né, gente? O que significa para o nosso entendimento que ainda não experimentamos esse estado de avanço espiritual, de conquista espiritual? O que a gente entende por perfeição, né? Os Espíritos vão construindo isso no nosso entendimento e dizendo para a gente que perfeição é igual a felicidade. Que todas as vezes que nós agimos de acordo com a lei divina, a lei de Deus, nós experimentamos felicidade. Então pode ser o que for, né? A dificuldade que eu tenho na relação com o outro, se eu consigo, sinceramente, do meu coração, me devotar a compreender aquele outro, a compreender as minhas limitações e imperfeições, eu já experimento resquícios dessa felicidade. Por quê? Porque eu me vejo mais em paz, porque o meu coração não acelera, minha pressão não sobe, eu não experimento raiva, eu não experimento rancor, eu não experimento desejo de vingança. Então, essa perfeição que os Espíritos nos solicitam, e que Jesus, né, de forma bastante imperativa, porque ele falou, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, ele tem a certeza da nossa destinação, a perfeição relativa, né? Porque é perfeito somente o Pai, mas nós temos uma cota de perfeição a alcançar quando lá observamos a escala espírita. A gente já ouviu falar da escala espírita? Que mostra para a gente esses degraus da evolução, né? Kardec faz ali um esquema para a gente, uma escala, mostrando para a gente que existem ordens mais inferiores de evolução, ordens médias de evolução e as ordens superiores de evolução. E nós, todos nós, espíritos imortais, estaremos percorrendo essa escala. Então, os espíritos da terceira ordem, que somos nós, qualificados como espíritos imperfeitos ou perfectíveis, eu gosto mais dessa palavra, Kardec coloca lá, né, que esses espíritos da terceira ordem, eles ainda estão votados ao mal e a matéria ainda tem muito apelo, ainda tem uma ligação muito efetiva com a matéria. Mas isso, à medida em que a gente vai se esclarecendo, à medida em que a gente vai entrando nesses processos de entendimento daquilo que Jesus deixou para nós, né? A gente vai
a gente vai alcançando uma saúde emocional mais equilibrada, um equilíbrio espiritual mais significativo, e a gente vai avançando no processo, né? Então é isso. O que nos cabe hoje é refletir com vocês, eu vou tentando aqui me organizar com o espaço, né? É a respeito do homem de bem, né? Então, o que seria esse homem de bem? Então, Kardec já inicia o item 3, que é o item que a gente vai conversar hoje, falando para a gente que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. De quem será que Kardec está falando, né? Porque Jesus nos apresenta Deus como esse grau máximo de perfeição. O Criador, a bondade infinita, a inteligência suprema, e Deus nos apresenta Jesus como esse modelo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta isso, especialmente aos espíritos, né? Quem é esse, né? Quem é esse modelo de perfeição que nós, seres humanos, espíritos encarnados na Terra, podemos admitir como guia, como modelo, né? E o Livro dos Espíritos nos indica Jesus. Então, como é que funciona, né, essa nossa relação com esse entendimento de que Jesus é o nosso guia e modelo? Porque a gente fica ligado às questões e às respostas do Livro dos Espíritos, do Evangelho, toda essa misericórdia que é a doutrina espírita na vida da gente, mas é legal da gente contextualizar isso, né? Se a gente está estudando o homem de bem, sabemos que estamos a caminho dessa construção, né? Eu, pelo menos, não sou ainda um espírito que se possa denominar e se qualificar como um homem de bem, né? Uma mulher de bem. Por quê? Porque eu ainda trago muitas imperfeições, eu ainda tenho muitas dificuldades de relacionamento, eu ainda tenho muitas dificuldades com os meus sentimentos, eu ainda experimento conflitos internos, né? As questões que me cercam, aquilo que eu vejo, as relações que eu estabeleço, ainda são relações conflituosas para mim. A doutrina espírita para mim é um farol, Jesus para mim é um modelo ao qual eu devo seguir com total confiança, mas eu ainda não alcancei esse estágio, né, que o Evangelho traz aqui, sendo homem de bem, né? E por que a gente ainda não conseguiu esse nível de perfeição? Primeiro, pela nossa idade espiritual, pelo processo que eu participo ainda, né? Evolutivo, não tenho idade, a minha idade espiritual e moral ainda é compatível com as minhas ações, né? Mas eu já estou começando a desenhar na minha consciência, na minha mente, no meu pensamento, no meu entendimento, o que seria esse homem de bem, né? Então, um dos pontos que os espíritos trazem para a gente, que é muito interessante da gente refletir, é o porquê que a gente ainda não consegue ser um homem de bem. A gente já parou para pensar nisso? Por que eu ainda não consigo dar passos significativos nessa transformação que eu já comecei a entender que é saudável para mim, que me faz me sentir mais em paz, que eu consigo estabelecer relações mais amenas? Por que eu ainda não consigo, né? E a gente tem uma página de Emmanuel, dentre tantas dele, que diz para gente que esses comportamentos, né, a Joana de Ângeles também fala disso para a gente, esses comportamentos ligados ao egoísmo, ao orgulho, ao interesse pessoal, ao personalismo, são comportamentos que nós viemos desenvolvendo ao longo do nosso processo evolutivo. Então, são comportamentos muito arraigados, nós temos muito a base do egoísmo e do orgulho como orientadores das nossas ações, né? Então, da mesma forma que nós levamos muitas encarnações por ignorar, por estar distraído, né? Por nos deixarmos levar pelas nossas paixões, pelos nossos gostos, também precisaremos de várias experiências, de várias oportunidades para chegar
para a construção, né, disso que os espíritos chamam de virtudes. O que são virtudes? Virtudes são qualidades morais. Os espíritos também nos explicam, nos ensinam que a nossa natureza é divina, que todos nós, filhos de Deus, que tem todas as virtudes em supremo grau de perfeição, nos criou também com essas informações na nossa própria essência espiritual, né? Então, todas as virtudes e todas as potências divinas estão em nós e nós vamos desenvolvendo à medida em que vamos praticando. Então, estar na vida, estar no mundo, significa essa oportunidade. Estar aqui agora, nesse exato momento, né? Nessa fase de transição moral e espiritual do nosso planeta, significa dizer que estamos participando de uma oportunidade única de modificação do nosso padrão espiritual e moral. Então, essas sementes de virtude que já estão em nós e já estão desabrochando, né? Já estão ali criando os primeiros brotos, porque as virtudes elas não se formam ou não são conquistadas. Bom, eu vou conquistar agora a virtude da paciência. Bom, na próxima encarnação eu vou conquistar a virtude da bondade. Não funciona assim, né? Elas estão concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo sendo desenvolvida em nós pelas experiências, né? E é através dessas experiências que a gente vai caminhando para esse estado de coisa que os espíritos colocam no capítulo, para que sejamos perfeitos quando chegarmos lá na condição de espírito puro, né? Então, o homem de bem é esse, né? Que pratica a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. E aqui no planeta, o que praticou essa lei na sua maior pureza foi Jesus, né? E é muito bom falar de Jesus, principalmente nesse mês. O mês em que nós aqui na Terra comemoramos o seu nascimento, né? Comemoramos esse momento em que a luz se fez carne e veio viver a virtude no seu mais alto grau, né? Então, se a gente falar de homem de bem, ou quando a gente falar do homem de bem, a gente vai lembrar que o verdadeiro homem de bem que passou pela Terra e continua conosco é o Mestre Jesus, né? Então, ele continua dizendo aqui para a gente que o homem de bem, ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Se ele se pergunta, né, se violou a lei de Deus, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que outros fizessem por ele. Então, a gente já vai entendendo aqui nesse trecho do texto que não está falando da gente ainda, né? Que nós ainda cometemos, ainda vivenciamos determinados comportamentos que estão um pouquinho deslocados dessa realidade do homem de bem, né? E de que maneira a gente vai caminhar para esse estado de coisas? Através do processo do autoconhecimento, né? Ele pergunta aqui, eu preciso perguntar se eu pratiquei algum mal, se eu fiz todo o bem que estava ao meu alcance fazer, né? Se eu desperdicei uma oportunidade de ser útil a alguém, né? E se ninguém, enfim, tem nada que se queixar de mim. Se perguntar isso na minha casa vai ficar difícil a resposta, então é melhor não perguntar, né? Porque na realidade a gente fica aí com os nossos espinhos, né? Atritando com aqueles que estão muito próximos de nós, né? Mas isso é da nossa condição ainda, como a gente colocou aqui. E essa reforma, né, esse espaço que a gente precisa abrir no nosso entendimento, né, para que possam entrar esses conceitos. É igual como se arruma um armário na nossa casa, como se arruma uma gaveta que está muito cheia de conteúdo, né? De que maneira a gente consegue administrar isso? Retirando da gaveta, retirando do armário aquilo que já não cabe mais, aquilo que já não se ajusta mais ao nosso perfil, e abre espaço para entrar coisas novas. Não é assim que a gente resolve o problema de espaço? Quando a gente está lá com a gaveta muito cheia, com o armário muito cheio,
com as questões morais, com as questões espirituais, é da mesma maneira. Para que eu abra espaço em mim, para que entre determinados comportamentos, para que determinadas virtudes possam se desenvolver, eu preciso tirar o que não serve mais. E aí a gente precisa do processo de autoconhecimento, né? Porque a gente vai precisar fazer o que o texto está nos solicitando aqui, que é perguntar-se se eu fiz tudo bem, se eu não fiz, o porquê não fiz. Se eu desperdicei a oportunidade de ser bom, por que eu desperdicei vontade de ser bom? É por vergonha, por constrangimento, por achar que eu vou falar com o outro, vou me reportar ao outro, ele vai se ressentir com o meu oferecimento. Por que será que eu desperdiço a oportunidade de ser bom ou de ser boa, né? Se eu desperdicei uma ocasião de ser útil, por que eu desperdicei? Então, somente os processos de autoconhecimento, somente fazendo-se perguntas, como lá na 919A Santo Agostinho nos ensina, ele tem lá um tratado de autoconhecimento e ele nos diz, né, que nós precisamos, ele coloca lá, ele dá o exemplo dele para nós, que todas as noites, antes dele dormir, ele sentava e ia passar em revista as ações do dia. E aí ele fazia essas perguntas aqui: será que eu fui bom? Será que as pessoas com quem eu convivi têm alguma coisa para reclamar de mim? Será que eu fiz todo o bem que estava ao meu alcance nesse dia? E aí, quando ele encontrava as respostas, ele desdobrava essas respostas. Porque às vezes a gente vai no primeiro momento assim dar uma resposta muito superficial, porque a gente tem medo de aprofundar e medo do que vai encontrar nesse aprofundamento, porque a gente vai ser convidado a olhar para nós, a verificar o que está em nós, que já não cabe mais, como aquela calça apertada, que a gente ficou gordinha e a gente guarda aquela calça para usar não sei quando, que nunca vai emagrecer. Então é a mesma coisa, a gente tem medo de olhar para aquilo que nós trazemos dentro, mas é o único caminho pelo qual nós vamos conseguir identificar essas questões aqui que atrapalham o nosso desenvolvimento espiritual e moral, e que tem base, como os espíritos dizem, no orgulho e no egoísmo. Somos orgulhosos de tudo, em todas as situações? Não. Tem coisas que nós já conseguimos ter uma certa simplicidade. Somos egoístas com tudo e com todos? Não. Tem momentos que a gente já consegue abrir mão das coisas que a gente deseja em função do outro, não é assim? Mas é um pedacinho. E aí a gente precisa entender em que setor da nossa vida, do meu dia a dia, do meu comportamento, eu não estou sendo generoso, eu não estou sendo simples, eu não estou abrindo espaço para uma relação social, familiar, no trabalho, comigo mesma, num nível de qualidade, de saúde, que eu já posso até estar nessa condição, mas às vezes eu não estou, porque eu não faço esse trabalho de autoconhecimento, né? Então, quando a gente chegar em casa, se a gente quiser fazer uma consulta na pergunta 919, olhar lá de que maneira Santo Agostinho fazia esse trabalho de autoconhecimento, é bem interessante. Tem um pedacinho que ele diz: faça-se perguntas e não tema multiplicá-las, para que a gente não fique na primeira resposta, naquela resposta superficial, e a gente não se encontre com a gente mesmo, porque é o único caminho para que a gente, né, vá em direção a essas virtudes, a essas qualidades morais, né? E aí ele vem aqui, né, o texto, Kardec vem aqui discorrendo para a gente sobre vários aspectos da nossa postura e do nosso comportamento, com a gente mesmo, com Deus, em sociedade. Como é que eu devo me comportar? Quais são os parâmetros que eu preciso compreender para me tornar um homem de bem? Para que eu tenha efetivamente, para que eu possa experimentar efetivamente essa felicidade que nos é oferecida, né? O primeiro ponto que ele traz para a gente aqui é que o homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria, e sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Então ele vai trazendo aqui essa fidelidade que nós precisamos desenvolver em relação a Deus, essa intimidade com o pensamento divino e o entendimento do que seja o desejo de Deus para cada um de nós.
Então, quando ele diz para a gente que o homem de bem tem fé em Deus, na bondade de Deus, na justiça de Deus, na sabedoria de Deus, quando a gente caminha para esse entendimento, nada do que está à nossa volta que nos incomoda e nos impacta, fica na casa do Deus esqueceu de mim. Aonde estava Deus que não viu essa catástrofe? Aonde estava Deus quando permitiu essa guerra? Aonde estava Deus quando uma criança em tenra idade desenvolve uma doença rara? A gente não vai mais se perguntar isso. Essas questões que são humanas, que os Espíritos nos dizem que fazem parte do nosso processo de depuração e evolução, a caminho de quê? A caminho do homem de bem. Para quê? Para experimentar felicidade, né? Então, qualquer situação que esteja à nossa volta, o nosso pensamento já vai na direção da compreensão de que nada acontece sem que a permissão de Deus, sem que a justiça divina esteja permeando aquela situação. Então também já é para o nosso coração uma acomodação, uma consolação, um bem-estar, não é? E essa questão, né, do reconhecimento da paternidade divina, ela está muito ligada ao nosso momento evolutivo. Quanto mais nós compreendemos Deus, quanto mais nós nos ligamos a Ele, quanto mais nós nos reportamos a Ele em tudo na nossa vida, né? E hoje a gente tem a psicologia trabalhando aí a questão da psicologia da gratidão. E Paulo de Tarso já falou isso para a gente há muito, quando disse, por tudo dai graças. Ah, mas eu vou dar graça para aquilo que eu entendo como uma desgraça? Se eu estou acompanhando aqui o texto do homem de bem, né? Se eu percebo Deus com uma infinita potência de misericórdia, de amor, compassivo, justo, o que eu chamo de desgraça passa a não ser mais desgraça. E o Evangelho nos ensina que a verdadeira desgraça é quando a gente se afasta dessa ideia, porque nós ficamos por nossa conta e risco. E ficar por nossa conta e risco é arriscado mesmo, né? Então, à medida em que a gente vai entendendo quem é esse Pai, né? Porque Jesus traduziu ele para a gente como Pai. Anteriormente a Jesus tinham várias interpretações, inclusive de um Deus parcial, que era Deus de um povo, que era Deus de um exército, que beneficiava e privilegiava alguns, ou algumas nações, ou uma nação. E Jesus vem trazendo essa imagem de que Ele é nosso Pai, né? Que Ele faz as plantas germinarem, como está aqui no capítulo 6, o Cristo Consolador, faz as plantas germinarem, faz as ondas se levantarem, faz o sol nascer todo dia, faz o ar, o oxigênio, o alimento para todos. Não é para alguns, né? Então fica muito tranquilo da gente compreender Deus quando a gente entende que tudo que é natural, que tudo que emana dessa natureza divina é para todo mundo, não é só para uma parcela, né? Aí você vai falar, poxa, Edina, mas a gente vê tantas pessoas com tantas dificuldades, a gente vê ainda tantas pessoas com tanto ódio no coração, promovendo tanta dor, promovendo tanta maldade. A gente vê pessoas votadas ao mal, ou seja, que se comprazem com o mal. Como é que essas pessoas têm essa essência, essa natureza divina, né? E aí a gente vai ajustando o nosso pensamento ao pensamento divino e a gente vai percebendo que vivemos num planeta com as características necessárias para aparar as nossas arestas. Então essa diversidade de comportamento, essa diversidade de evolução espiritual está fazendo parte do momento em que a gente está vivendo, né? Os espíritos dizem que as guerras são duelos entre nações. E muitas vezes a gente não duela com as pessoas que moram com a gente. Muitas vezes nós não duelamos com o nosso vizinho. É uma coisa pequena, ninguém percebe, duelo entre 2, 3 pessoas, entre 2 famílias, mas o mesmo fundamento que nos faz duelar com o outro, seja em que nível for, é o fundamento das nações que guerreiam. O egoísmo. O individualismo, a falta de perceber
que o que nós temos aqui no planeta é para todos, não para alguns, né? Conforme a gente vai andando para esse entendimento, a gente vai reduzindo, a gente vai diminuindo essa ideia tão individualista do interesse pessoal, que é justamente o problema que a gente tem na sociedade do mundo, na sociedade humana, né? O individualismo. Eu me sinto afetada pelo comportamento do meu semelhante. Eu me sinto insegura com medo dele me tomar aquilo que eu acho que me pertence. Então eu vou me defender. Eu vou criar barreiras, eu vou criar muros, eu vou criar cara feia, eu vou criar comportamentos para afastar o outro, porque eu estou insegura, achando que ele vai tirar aquilo que me pertence. E aí a gente começa os processos do individualismo, para mim, para a minha família, para os meus amores, a minha casa, o meu carro, tudo é meu. Aí os espíritos vêm ensinar para a gente o quê? Que nada é nosso, nem o corpinho que a gente usa. Tudo é ferramenta de trabalho e evolução, né? Então, eu sou o quê? Qual é a minha posse real? Tudo que eu trago quando eu chego aqui no planeta. E tudo que eu vou levar quando eu for embora daqui. O restante a gente usa. Usa para quê? Para desenvolver a nossa inteligência, para desenvolver o nosso sentimento e para angariar conhecimento. Para isso que a gente está aqui. Porque essa questão do apego, essa questão da posse nos divide. Porque a gente passa a entender na contramão da lei. A lei diz o quê? Que tudo que emana de Deus é para todos. E a gente acha que o que está na nossa mão é só nosso. Aí começa o problema do individualismo, né? Então, todas as vezes que a gente pensar na figura do homem de bem, a gente vai entender que a relação desse homem de bem com Deus é uma relação saudável. A gente vai levantar todos os dias pela manhã, né? Quando a gente retorna para o nosso corpo e vai se perguntar assim, eu estou levantando da cama para quê? A gente se pergunta isso? Já pensamos nisso? Quando a gente levanta da nossa cama de manhã, a gente levanta da cama para quê? Pena que vocês não podem falar, né? Que a gente está aqui num trabalho que eu gostaria muito de ouvi-los, né? Para ver se é bem parecido com o que eu sinto, né? Por um bom tempo, eu não pensava nisso. Isso não passava pelo meu coração nem pela minha cabeça. Eu estou levantando... Bom, eu estou voltando para um corpo, né? Enquanto eu durmo, meu amigo espiritual está aqui consertando uma série de questões que eu destrambelhei durante o meu dia. Comi errado, pensei errado, falei errado, desgastei demais o meu corpo. À noite é a hora do organismo, do fisiológico, por mecanismos automáticos, se restabelecer. O pâncreas, o fígado, o cérebro, várias questões vão acontecendo aqui a nível hormonal, tudo vai acontecendo aqui. Para quê? Para que a gente acorde no dia seguinte preparado para mais uma jornada, né? Mas e o espírito? Está voltando para aquele corpo, é o ser que pensa, é o ser que age, é o ser que escolhe. Quando a gente volta para o corpo, o que a gente pensa? Eu estou acordando depois dessa jornada que eu me emancipei, meu guia me ajudou, eu estou voltando para o corpo para fazer o quê? A gente já pensou sobre isso? É legal da gente pensar, né? Eu estou levantando hoje para ser uma pessoa melhor? Para ser um aprendiz de homem de bem? Para ser mais colaborativa, para ser mais simpática, para trabalhar em prol de mim mesma, mas em prol do meu semelhante? Vou acordar hoje com o propósito de ser uma pessoa mais paciente? Vou acordar hoje com o propósito de não falar mal de ninguém? Vou acordar hoje com o desejo firme de ser, na sociedade onde eu vivo, um elemento produtivo, contributivo? É importante da gente pensar isso. Porque senão a gente fica distraído. Lembra quando a gente começou a falar aqui, começou o nosso assunto? A gente tem uma facilidade muito grande de se distrair. Se distrair de quê? Se distrair do objetivo da vida. A gente pensa que a gente nasceu para tomar conta da nossa casa, do nosso marido, dos nossos filhos, do nosso trabalho, do nosso dinheiro. Só isso. Tudo relacionado, tudo identificado com a matéria.
Mas a gente está recebendo uma notícia nova na Casa Espírita, não estamos? Que nós não somos só matéria. Ou melhor, que nós estamos num corpo material. Mas a gente não vai ficar com ele para sempre, a gente não vai levar ele quando a gente for embora daqui. Então existem questões morais, existem virtudes que o homem de bem já conquistou e que nós precisamos conquistar e precisamos correr. Por quê? Porque virtude é igual à felicidade, à saúde emocional, à saúde espiritual e, consequentemente, saúde física, né? Então ele continua dizendo para a gente aqui que o homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então é isso, né? Nos reconhecendo como espíritos, vamos viver no mundo, valorizar aquilo que nos chega. Vamos, óbvio, a gente não vai ser pródigo, sair doando as coisas que a gente tem para ficar sem elas e ficar na condição de pedinte na sociedade. Não é isso que os espíritos propõem. É entender que o que está na minha mão não é meu. É um empréstimo, é um usufruto e eu vou dar conta desse usufruto, né? De tudo que chegou a mim e de que forma eu usei isso, né? Então ele diz que o homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceitam sem lamentar. É o nosso caso? A gente aceita as provas da vida material, as expiações pelas quais nós somos constrangidos a vivenciar com esse espírito de compreensão, ou seja, essa coisinha chata que está na minha vida, esse momento difícil, desafiador, eu vou vivê-lo com coragem, com esperança e bom ânimo? Não, geralmente a gente reclama, né? Ainda fala assim, nossa, mas tinha que ser na minha vida isso, podia ser com outra pessoa, tinha que acontecer comigo. Geralmente a gente se revolta, né? Por que a gente se revolta? Porque a gente não está pensando como espírito. A compreensão de que não é dor somente, mas é oportunidade de se reeducar, oportunidade de reaprender, ainda não passa pelo nosso coração. Aí a gente fica reclamando. E a reclamação vai na contramão de quê? Da gratidão. Todas as vezes que a gente está na reclamação, a gratidão sai pela porta dos fundos. Porque se o objetivo é nos fazer compreender que a dor é mecanismo de evolução, mas o espírita tem mania de conclamar a dor, né? De achar que não é isso. O espírita não quer sofrer, o espírita não gosta de sofrer, né? E nem faz apologia à dor. Na realidade, a gente compreende. Lembra lá de que a gente tem lá a fé em Deus e na sua bondade? A gente compreende se aquilo tocou a minha vida porque tem algo a aprender ali. Então é muito mais fácil a gente perguntar assim, o que essa dor veio me ensinar? Porque a gente fica ligado, fica mais atento para compreender os mecanismos que a vida está ali me oferecendo e aprender um pouco, né? Aproveitar um pouco. Quando a gente era criança, que em dia de chuva, em dia de frio, os nossos pais nos acordavam muito cedo para ir à escola, a gente gostava? A gente achava aquilo legal? Não, né? A gente queria ficar debaixo da coberta, né? Dormindo lá até 10 horas. Mães hoje, alfabetizados, na grande maioria, com algum conhecimento, com oportunidade de chegar no grupo social, conversar a respeito de alguns assuntos, conhecer algumas coisas, precisou daquele momento em que o pai e a mãe levantou a gente da cama cedo para ir à escola, né? Naquele momento para a gente era dor, era incômodo. Hoje a gente entende o objetivo, né? E agradece aos professores que nos alfabetizaram e aos nossos pais, né? Que nos acordaram para ir à escola. Aí ele continua aqui, o homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça, né? E Jesus traz lá nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados aqueles que sofrem por amor à justiça, né? Aqueles que têm sede e fome de justiça, ou seja, aqueles que despertos já não mais vivem só para o atendimento das suas conveniências, das suas questões, que já vivem olhando para aqueles que necessitam de ajuda, para aqueles que de alguma forma estão oprimidos, estão cansados, estão doentes, aqueles que não possuem oportunidades sociais, que passam por expiações severas, né?
Então ele, o homem de bem, já trabalha, né, pela justiça social, já trabalha para minimizar a dor do semelhante, né? E nós estamos aprendendo a fazer isso aqui na Casa Espírita, não estamos? E quanto mais a gente passa por dificuldades, né? Kardec tem uma pergunta que ele faz para os espíritos: o que é mais meritório? Aquele que tem muita possibilidade material, mas é um avarento, que perece e não utiliza o dinheiro, ou aquele que gasta o dinheiro à toa, prodigamente, sem ajudar ninguém? Os espíritos respondem que é aquele que gasta o dinheiro à toa, que não utilizou dos recursos que possuía para ajudar ninguém. Então são questões que a gente vai falando, caramba, né? Será que eu estou sendo aí de alguma forma, estou incluída nessa fatia? Porque a maior parte de nós aqui temos mais do que o necessário para viver. A maior parte de nós temos supérfluo. E se a gente compreende que o que sobra na nossa mesa falta na mesa do outro, o que sobra no nosso armário falta no armário do outro, a gente vai dar um passo à frente nessa consciência social, né? Então, é para a gente pensar, né? E cada um de nós vai fazer aí a sua autoavaliação de acordo com esse processo mesmo de autoconhecimento que a gente precisa caminhar, né? Então ele diz que o homem de bem encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que faz estancar. Como é bom, né? Como é bom quando a gente se dispõe a estar do lado de alguém em sofrimento, em alguém que está necessitando de apoio, porque a gente lembra também do momento em que nós estávamos nessa mesma posição e quanto foi bom a gente ter recebido uma consolação, um abraço, um ombro, uma palavra, um silêncio, né? Porque às vezes a gente, quando está com dor, quando a gente está passando por momentos de dificuldade, a gente só quer um ouvido para escutar. A gente não quer que a pessoa nem fale nada, a gente só quer um aconchego, a gente só quer um espaço de escuta, né? E como é bom quando a gente consegue, porque geralmente, quando a gente comunica a nossa dor para o outro se assusta, porque ele se projeta na nossa dor, se apavora com aquela dor e bate no nosso ombro e fala, fica tranquilo, isso vai passar. Isso é consolação? Não é consolação. Isso é uma forma muito comum que a gente usa para nos defender da dor, porque a gente está olhando a dor do outro e tem medo que essa dor chegue na nossa vida, né? A gente bate no ombro, fulano, fica calmo, isso vai passar. Às vezes a pessoa não quer essa fala, ela quer só ser ouvida e acolhida. Olha, eu estou aqui com você, eu estou junto com você, né? Então são detalhes que a gente pode ir alargando o nosso entendimento para que a gente faça como homem de bem aqui, para que a gente sinta verdadeiramente satisfação em distribuir os serviços, né? Em distribuir as alegrias, em enxugar as lágrimas, em estancar essas lágrimas, em consolar o outro, né? Porque muitos aflitos, né? A Terra é um planeta que traz essa característica, as aflições, né? Então a gente vai encontrar em todos os momentos, em todos os lugares, pessoas com problemas, com aflições. A gente está na fila do metrô, a gente está na fila do mercado, a gente está no ônibus, senta do nosso lado uma pessoa que começa a falar das suas dores, dos seus problemas, né? Das questões que está vivenciando naquele momento. Por quê? Porque ela está cheia daquilo. E Jesus não fala que a nossa boca fala do que está cheio no nosso coração? A vida da pessoa está cheia de aflição, ela está passando por um momento difícil. Aí senta do lado da gente e fala. Do mesmo jeito que a gente, quando está com as nossas dificuldades, com a cabeça cheia de problemas, a primeira pessoa que a gente encontra, que percebe uma vibração acolhedora, a gente também começa a falar, começa a desabafar. Não é assim que funciona? Então o homem de bem tem satisfação em ouvir, tem satisfação em acolher, né? Então ele diz para a gente aqui que o seu primeiro ímpeto é pensar nos outros antes de pensar em si, ainda não é a nossa condição, mas em muitos momentos a gente já abre esse espaço, né? Buscar o interesse dos outros antes do seu próprio, e o egoísta, ao contrário, calcula todas as vantagens e todas as perdas da ação generosa. Então é aquela coisa do egoísta, né? Vamos fazer o bem, porque é engraçado no período da pandemia, né? A gente participa de alguns grupos da Casa Espírita, e como foi um movimento, assim, as pessoas querendo ser solidárias.
fazendo grupos para comprar alimento, para levar para a obra social. Acho que a pessoa estava pensando que ia desencarnar de Covid e queria comprar o ingresso do céu. Será que é isso? Eu achei que foi isso, gente. Sem nenhuma crítica, porque o homem de bem, a gente não pode ser crítico, né? Mas parecia isso, esse grande... E assim, e por outro lado, é muito legal a gente perceber isso. Por quê? Porque algo em nós já está despertando. Não foi um momento de extrema dificuldade, que a gente sabia que muitas pessoas não tinham condição de continuar nas suas atividades profissionais, isso significa ficar sem grana? Então, quem tinha um dinheirinho começou a fazer uns movimentos, né, para comprar alimento, para comprar medicamento, e é muito bacana isso, né? Não é para comprar ingresso do céu não, gente, eu tô de maledicência aqui. Era justamente para ajudar, para apoiar. Isso já não esses rudimentos de homem de bem que está no nosso coração, né? A gente já sabe que fazer o bem é bom, que já dá uma sensação boa todas as vezes que a gente consegue, né? Então ele continua dizendo que o homem de bem é humano, é bom, é benevolente para com todos, do mesmo jeito que Deus é benevolente para com todos, né? Sem distinção de raça, nem de crença, porque vê irmão em todos os homens, né? Então é outro ponto que é muito importante da gente refletir, a questão do preconceito. Hoje isso está aí, ó, à mostra na nossa sociedade em função das redes sociais, do aparelhinho de celular, né? Essa questão do preconceito com a sexualidade, preconceito com a cor, preconceito com a raça, vários problemas aí, já tem até nomes que a gente aprendeu, xenofobia. O que é xenofobia? É preconceito de raça, né? Então, isso está muito à mostra hoje. Por quê? Porque estava escondido, estava disfarçado. E no processo de regeneração, no processo de modificação vibracional da Terra, precisa vir para cima. A gente precisa olhar isso. Olhar para quê? Para se escandalizar, para definitivamente fazermos opção na mão contrária a isso. Por que eu preciso ser o julgador, o condenador da vida do outro, né? O respeito incondicional com a condição humana, o respeito com as escolhas do outro, é um ponto que nós precisaremos aprender. Não nos dividirmos, não nos fracionarmos por cor de pele, por nível social, por nível intelectual, porque todos somos espíritos. E muitas vezes na casa espírita, isso a gente aprende na casa de Leon Denis, que muitas vezes aquela criaturinha que fica no cantinho do salão, a pessoa mais simples, a pessoa mais humilde, é o pilar de sustentação do trabalho da casa. E a gente acha aquela dona fulana ou aquele seu fulano tão pobrezinho, né? A gente ainda se qualifica pela roupa, pela profissão, pela marca do carro, pela marca do óculos. Deixa eu ler aqui o óculos para ver de que marca é. A gente tem umas manias, né? A gente tem umas manias e a gente se divide, a gente se qualifica por essas manias, né? E o homem de bem não. O homem de bem, ele vê irmão em todo mundo, ele não está preocupado se a pessoa tem uma classe A ou B ou C, ele não está preocupado se a pessoa tem pós-graduação, se tem doutorado, ou se só tem o nível primário, ele não está preocupado com isso. Ele está vendo o espírito, ele está vendo o potencial humano, né? Respeita todas as convicções sinceras dos outros e não amaldiçoa aqueles que não pensam como ele. As convicções sinceras. A pessoa acredita naquilo, está numa religião que não tem os mesmos fundamentos, o mesmo esclarecimento que a religião a que eu pertenço, mas ele acredita de forma sincera naquilo. E aquele conhecimento, aquele conteúdo ajuda ele a ser uma pessoa melhor, ajuda ele a ser um homem de bem, né? Então vamos respeitar, né? Em todas as circunstâncias a caridade é o seu guia. Olha que maravilha, né? Jesus. Vamos nos reportar à figura de Jesus. Todos os momentos do seu evangelho ele estava à disposição do outro, para curar, para aconselhar, para aconchegar, para instruir, em todos os momentos, em todos os contatos. Ele não perdia uma oportunidade de apoio, de ajuda. Por quê? Porque ele já vivia, ele era a própria virtude, né? Ele não tinha mais o que desenvolver a nível de virtude, então ele vivia a virtude. Então, em todas as suas atitudes, ele era aquele que apoiava, que curava, que sustentava, que erguia, né? A gente fica imaginando, a gente percebe a quantidade de problemas que a gente enfrenta na nossa sociedade hoje, né? Da ignorância,
e todas as vertentes do orgulho, do individualismo, do personalismo, né? A gente fica imaginando aquela sociedade na época de Jesus. Não tinham leis estabelecidas, né? A única lei que tinha lá era o olho por olho, dente por dente, que já foi um avanço na legislação, né? Foi a lei de Talião, e tinha lá a lei mosaica, a Torá, onde se dava a essa lei uma característica divina, né? Mas uma lei bem rude ainda, uma lei bem primitiva para conduzir um povo rude e primitivo. Então a gente fica imaginando as dores do preconceito, da miséria, da falta de oportunidade. E Jesus estava ali, ouvindo aquelas almas, acolhendo aquelas almas, né? Então, em todas as circunstâncias, a caridade era o guia, o guiava, né? Reconhece que aquele que prejudica o seu semelhante com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade de pessoas com o seu orgulho ou o seu desdém, que não desiste diante da ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade mesmo leve, quando poderia evitá-la, falta o dever do amor ao próximo e não merece a clemência de Deus. E como é que a gente percebe a clemência de Deus? Todas as vezes que a gente acolhe e que a gente se coloca à disposição do outro, a gente percebe o bem-estar, não é isso? E quando a gente não faz, a gente percebe, a gente registra o mal-estar, não é isso? Aqui para o meu entendimento, né, o não merecer a clemência de Deus, porque é imediato. A gente começa a se sentir mal no mesmo momento em que a gente deixou de aproveitar aquela oportunidade para ser bom, né? Ao passo que quando a gente aproveita, a gente experimenta alegria, a gente experimenta bem-estar. Ele não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E a exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas, igualzinho a gente, né? E só se lembra dos benefícios, porquanto sabe que será perdoado assim como ele mesmo houver perdoado. Então Jesus traz o perdão como terapêutica de cura e de saúde. A gente pode não perdoar. Tem situações na vida da gente que são desafiadoras, são difíceis. A gente fala assim, não, isso aqui eu não consigo perdoar. Ok. Mas a gente vai experimentar processos de adoecimento, né? Hoje a ciência já mostra que, por exemplo, o câncer pode ter fundamento numa mágoa, pode ter relação com o rancor, aquilo que nos fizeram e nós não conseguimos diluir, não conseguimos ressignificar e fica em nós. Então eu posso não perdoar, mas eu preciso estar ciente de que eu estou guardando em mim algo que vai me adoecer. Mais hora, menos hora, né? Então, como nós desejamos ter um corpo saudável, uma mente saudável, os caminhos terapêuticos do perdão precisam ser pensados por nós, né? Porque o outro, muitas vezes, me causou ali um desconforto, me fez um agravo, alguma coisa que aconteceu, às vezes até por distração. Ele vai embora e nem percebe que o que ele falou ou o que ele fez me causou mal-estar. Ele vai embora da minha vida, mas eu fico com aquilo. Ele segue e eu permaneço naquele sentimento amargo, morboso, que todas as vezes que eu lembro me causa uma contrariedade, me causa um constrangimento, me causa algo ruim no meu peito, né? E ele foi embora. Às vezes nem percebeu que me maltratou, que me machucou, mas eu faço questão de ficar guardando aquele negócio ali. Então é interessante a gente pensar no perdão, né, como um comportamento, uma possibilidade terapêutica mesmo, uma possibilidade de cura da alma. Ele diz aqui que o homem de bem é indulgente para com as fraquezas dos outros, ou seja, ele compreende que a pessoa que está ali em desalinho, está com um comportamento meio esquisito, está promovendo algo difícil para aquele grupo, né, para aquelas pessoas, é alguém que na realidade não aprendeu ainda, ou que traz em sua alma dores que eu não conheço, traumas que eu não conheço e que são ali expressados na sua forma de falar, na sua forma de agir, no seu comportamento, né? Então, a indulgência é uma característica do homem de bem, né? E sabe que todos necessitam de indulgência, por isso que Jesus trouxe essa frase, né? Que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra, ou seja, eu também preciso da indulgência. Eu também preciso da compreensão, porque eu não ajo corretamente dentro da lei de amor, de justiça e de caridade o dia inteiro, o tempo inteiro, né? Então eu vou falar alguma bobagem, eu vou fazer algo que vai magoar alguém, eu vou estar distraída e vou ali
caminhar por caminhos de desconforto para o outro e vou precisar de indulgência, vou precisar de compreensão, né? Então, do mesmo jeito que eu preciso, eu dou para o outro, né? Não sente prazer em procurar os defeitos dos outros, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. A gente já parou para pensar o porquê que a gente quer colocar em evidência os defeitos dos outros? Já paramos para pensar? Por que a gente fala mal do outro e que a gente bota assim à vista de todos o defeito do outro? A gente já pensou nisso? Por que a gente fala mal da nossa vizinha, da nossa cunhada e quer expor aquele defeito para todo mundo? Pode ser, né, gente? Que isso tenha base na minha baixa autoestima. Eu não me sinto suficientemente boa, eu não acho que realmente eu seja uma pessoa valorosa. Aí todas as vezes que eu vejo sobressair ali um problema qualquer, ou até uma qualidade do outro, a gente quer diminuir aquela qualidade ou quer expor aquele defeito, porque dessa forma eu subo e tenho uma sensação inconsciente de superioridade. Então, todas as vezes que a língua coçar e a gente quiser falar mal do outro ou expor o defeito do outro, a gente pensa nisso. Eu estou querendo expor o defeito do outro por quê? Eu quero me mostrar melhor que ele? Eu quero mostrar para as pessoas que ele erra e eu não erro? O que eu pretendo, né? Já está acabando, né? Então, tem algumas outras posturas aqui, né? Que ele vai falando daquele que está sob a nossa orientação, aquele que está numa condição de subalternidade, ou seja, eu sou o patrão, ele é aquele meu servidor, aquele meu cooperador, ou aquele que está na condição inferior, nesse sentido, né? Subordinado, precisa também agir em relação àquele superior com esse entendimento do homem de bem, né? Enfim, ele diz para a gente aqui que o homem de bem, ele respeita os limites, todos os limites dos direitos que a natureza nos concede, né? Então, assim, a gente se perguntar se eu estou respeitando na vida do outro aquilo que Deus permite. Porque às vezes a gente quer moldar o comportamento do outro, às vezes a gente quer dar opinião na vida do outro, a gente quer controlar a vida do outro, e Deus não faz isso com a gente, né? Então, da mesma forma que a lei divina e natural respeita os limites da natureza, porque a lei divina e natural é que regula os processos naturais, nós precisamos respeitar também o direito do outro ser como é, né? E por fim ele vai dizendo que ele não enumerou aqui, né, nessas 15 posturas, 16 posturas, todo o comportamento, todas as virtudes do homem de bem, mas todo aquele que se esforça para compreender os caminhos do homem de bem e busca praticar, busca se conhecer, busca se aperfeiçoar, estão no caminho do homem de bem. Então a gente agradece, né, por essa oportunidade, a Casa de Abel. Agradecemos a todos, né, que estão aqui nos ouvindo, e pedimos, né, que a misericórdia e o amor de Deus, principalmente nesse mês de dezembro, onde nós estamos, mais uma vez dizendo, comemorando o aniversário do Mestre Jesus, né, e a gente sabe lá pelas obras de André Luiz que até a colônia de Nosso Lar modifica a cor das flores que enfeitam os jardins, que nós possamos também modificar as cores do jardim do nosso coração. Que Deus esteja conosco, tá? Boa tarde.